Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Filipenses capítulo 3, do 3 ao 8 é a nossa primeira leitura. E o Evangelho é São Lucas, capítulo 15, do 1 ao 10. Vamos ler apenas da primeira leitura os versículos 7 e 8. Todas as coisas que para mim eram ganhos, as considerei como perda por causa de Cristo. Como não? Eu considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero isso tudo como lixo a fim de ganhar a Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, me chama a atenção este texto. Quando São Paulo diz: considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Não esqueçamos que foi por causa desse Jesus Cristo que ele foi a Damasco para perseguir os cristãos. O que eram os cristãos naquele contexto histórico do judaísmo? Uma seita, uma aberração, um nada, uma desconstrução de um ensinamento bimilenar. Era isso. Mas ao encontrar Jesus, ou melhor, ao ser encontrado por Jesus às portas de Damasco, ele tem uma experiência revolucionária na sua vida e ele não pode dizer outra coisa daquele que o apareceu, daquele que disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. São Paulo exprime-se desta forma: Jesus Cristo, meu Senhor, e que Ele também seja o nosso Senhor. Mas, meu irmão querido, meu irmão amado, quando de verdade nós encontramos Jesus Cristo, é importantíssima esta leitura. Tudo se torna relativo. Quando de fato encontramos o tesouro perdido, a pérola de grande valor, tudo se torna relativo. Ou seja, o que outrora, o que antes era considerado lucro, agora é tido como uma grande perda de tempo. Essa é a verdade. Eu, por exemplo, quanto tempo persegui a igreja? Quanta perda de tempo? Falando mal de Nossa Senhora, falando mal dos santos, do Papa, da Eucaristia, da igreja. Tudo aquilo, queridos, foi perder tempo. Então, devemos avaliar nossas ações, porque muitas coisas que hoje estamos considerando como um lucro, como um ganho, inclusive quantos jovens que estão se achando vencedores, ganhadores, é um lucro fazer o que muitos deles fazem, os caminhos pelos quais trilham, pelos quais percorrem. Eu rezo para que eles tenham a oportunidade
para que eles sejam achados por Jesus Cristo, para que tal como São Paulo e tantos outros possam dizer: quanta perda de tempo. Agora sim encontrei o que de fato vale a pena. O Evangelho é Lucas, no capítulo 15, do 1 ao 10. Os coletores de impostos e os pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem dá boa acolhida aos pecadores e come com eles? Aqui está o contexto histórico, queridos. O pano de fundo dessas duas pequenas parábolas que Jesus vai contar é a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Enquanto publicanos e pecadores iam escutar Jesus, os mestres da lei, os fariseus, estavam ali para criticá-lo, para murmurar. Como pode este homem dar boa acolhida para publicanos e pecadores? É nesse horizonte que ele vai contar essas duas parábolas. Quem dentre vós, se tiver 100 ovelhas e perde uma, não deixa as outras 99 no deserto, para ir à procura da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontrou, ele a acomoda, cheio de alegria sobre os ombros, e de volta a casa reúne seus amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois eu reencontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria no céu por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E o mesmo ele vai falar da mulher que encontra a moeda perdida. Ou seja, com essas duas pequenas parábolas, Jesus condena a exclusão, Jesus condena a visão preconceituosa dos fariseus que o criticavam porque ele se aproximava, porque ele acolhia bem. Pessoas que, segundo aquela visão preconceituosa, eram marginalizadas, eram pessoas impuras. Então, queridos irmãos e irmãs, recuperar a ovelha perdida e colocando-a sobre os ombros. Não é chegar lá e meter o chicote. O que você veio para cá fazer? O quê? Não, é com muito carinho, tirando-a do meio dos espinhos, colocando sobre os ombros, acomodando-a nos ombros e trazer de volta. Recuperar a ovelha perdida e a moeda perdida é a missão de Jesus e é também a nossa missão. Quem não acolhe os marginalizados, quem não acolhe os excluídos, nunca conheceu Jesus Cristo. Essa que é a grande verdade, queridos. Seguir a Jesus Cristo é seguir seus exemplos. Saiamos ao encontro dos que se desviaram do caminho. Saiamos ao encontro, sobretudo, daqueles que foram colocados para fora do caminho de Jesus Cristo. Isso dá trabalho, isso produz dedos apontados, discriminações. Tem um preço a pagar. Eu sempre digo que ninguém recupera filhos pródigos, ninguém liberta Madalenas, ninguém
colhe flores, sem furar as mãos nos espinhos. Pela intercessão de Maria Santíssima e de todos os santos e santas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.